Deixa eu te falar uma coisa, você disse com relação a conversas, né, que o sistema não conversa em alguns lugares, inclusive aqui no Rio. Eu trouxe aqui um dado que realmente é chocante na comunicação do SUS, porque tem uma pesquisa que é chamada de TIC Saúde, que é feita pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, que é ligada ao Comitê Gestor de Internet do Brasil. E aqui ele falou que, desde antes da pandemia, mais de 3.500 unidades básicas de saúde ainda nem possuía computador, Regiane. Então, assim, a comunicação ela é um pilar fundamental para tudo, Não adianta você ter computador se tu não tem a rede. Pois é. E para ter a rede, o governo vai ter que buscar da França, porque também não investe em tecnologia. E, Angélica, é um amaranhado de coisas, porque como é que você bota uma empresa, agora eu vou buscar para a empresa, sem ser na área da saúde, lá em Varriçai. O empresário não quer botar uma montadora de carro lá porque não tem infraestrutura. Então não tem água, não tem internet, não tem luz, a luz cai. Não precisa ir longe em Varriçai, não. Aqui eu tenho casa em Araruama. Você ali não pode deixar nada de... Araruama não, esqueci a cidade. Cabo Frio. Cabo Frio. Saquarema, né? Cabo Frio também é a mesma coisa. Você não pode deixar alimento dentro da geladeira e vir para voltar, né, no final de semana, porque cai a energia e vai tudo embora. Então, como você faz essa coisa crescer se você não tem infraestrutura? Como você bota um computador numa unidade de saúde lá no Amazonas se você não tem internet? Então tem que ter satélite. Aí por isso que é a guerra do Trump, porque é a guerra comercial, que o cara quer dominar, o cara está lá dominando, brigando contra a China, que o cara quer botar o satélite. Então, é uma coisa, Angélica, que a população ela não vai entender nunca, né? O cara fala assim, tem que botar o computador lá, mas não vai entender que não vai funcionar, não vai entender que não pode, você simplesmente não pode dar um computador, um laptop na mão de uma criança, um tablet, para ela estudar, se ela vai voltar para o morro e não vai ter. Entendeu? Tu vai para fora do Brasil, cada praça tem a internet, tem o Wi-Fi de graça. Essa era a ideia, né? Era que a gente tivesse a internet ampla no território todo para melhorar os problemas de comunicação. Sim, mas quando você não luta pela soberania nacional, você vai depender de outro país para fazer isso. E na hora que o outro país fala assim, agora eu quero taxar o teu cobre não, como é que foi? Alumínio, né? Foi o alumínio que foi taxado. Não vai taxar não? Apertei o botão, acabou, não vai ter internet. Entendeu? Então, é soberania nacional, você tem que lutar para isso. Os caras hoje, eu fico achando um absurdo quando tem um deputado que acha que não, que a gente tem que ter tudo dos Estados Unidos. Não é assim. Nós temos que ter a nossa soberania, nós temos que diversificar, porque quando um falar assim, não, e não tem que ser com guerra, não. Porque os caras vão botar urânio para fazer a bomba atômica para poder ter a guerra comercial. Nós não temos que ir pela guerra. Nós temos que ir sabendo que a gente tem que investir aqui dentro. Foi o que a China fez. A China se fechou, investiu nela mesmo e agora está aí, a maior potência do mundo. É porque na televisão só passa o que eles querem que a gente saiba. Porque não vem quase informação nenhuma da China. Vai para a China para você ver. Um país com milhões de pessoas e a informação, porque são escravos, trabalham para caramba. Vivem bem, minha filha. Tem uma das maiores economias do mundo. Por isso que os Estados Unidos estão lá batalhando. Então, a gente precisa trazer para a gente. A gente precisa ter internet, satélite, investimento, ciência, tecnologia, cultura. E é por aí que a gente tem que
falar que é brasileiro e não só é vestindo a roupinha verde e amarela para dizer que é brasileiro, não. Existe uma luta que todo mundo tem que comprar a briga, né? Eu tenho uma crítica aí que é bem igual à da população, bem igual à dos meus pacientes, que é o porquê que a falta da infraestrutura no sistema de saúde nunca acaba. Então é isso, né? São coisas que demandam coisas muito maiores do que... O problema só da infraestrutura. Olha só, nós estamos hoje discutindo, não é hoje não. Já acho que tem desde que eu entrei como deputado estadual, o complexo hospitalar da área da saúde, não sei se você já escutou dele, né? O que é o complexo hospitalar da área da saúde? Porque o Rio de Janeiro, ele não tem uma economia, ele só tem serviço. Serviço e quando vem turismo. Ele só é serviço e turismo. É loja, shopping center. A economia do Rio é basicamente assim. Ele não tem as grandes empresas. Então, esse complexo industrial da saúde seria para trazer essas grandes empresas para o Rio de Janeiro ser referência. Fabricar seringa, fabricar tudo quanto é equipamento médico, seria feito um grande complexo industrial. Poxa. Eu não sabia disso, não. Sim. Eu duvido que a galera saiba. Isso, muitos anos discutindo, há muitos anos. E você não consegue fazer com que isso aconteça aqui, porque tem interesse de outros estados, tem interesse dos próprios empresários que já estão em outros estados e não querem que esse complexo aconteça, porque senão vai baratear os insumos. Produtos. Então, Angélica, é tudo interesses. E a gente tem que debater sobre isso, tem que ir um pouquinho mais profundo para a gente entender como é que funciona a economia, como é que funciona a política, como é que funciona essa engrenagem, para a gente não ficar, por quê? Por quê? Por conta disso tudo, e a gente entender que na hora de votar, na hora de escolher, nós temos que ter a nossa responsabilidade. Já tem muita lei que fala que isso tem que acontecer, né? Isso aí. Mas que a gente ainda não consegue ver o governo cobrar dos gestores, vincular o que está na lei com fazer acontecer, né? Você viu durante o Covid como foi para a questão das máscaras, né? Esse complexo hospitalar, a gente fabricaria tudo. Numa crise mundial, tomara que nunca mais aconteça na nossa vida, vamos bater aqui, não aconteceria o que aconteceu, porque teve que importar coisas básicas, quando na realidade a gente não investe no nosso. Porque tem interesses, Angélica. As próprias empresas de medicação que fabricam as medicações, quem são? Só os nomes, quando você pega o remédio, você vai lá e vê. Só os nomes dessas empresas, Bayer e não sei o quê, não são do Brasil. E elas têm patentes. Então, você não pode fabricar a medicação. Você tem como é que se fala? A essência lá na Amazônia, em todo o nosso Brasil, né, na solo brasileiro, fora, né? Nós temos a essência para fazer a medicação, só que a gente não pode fazer porque tudo eles já patentearam. No HIV, o Lula teve que quebrar a patente. Quando você quebra a patente, você tem que pagar para o país bilhões. Então, são coisas que você tem que ter. A população precisa entender isso tudo para ela saber por que o remédio fica caro, por que a gente não pode fabricar. Então, tem que investir em ciência e tecnologia para que os nossos cientistas que estão nas universidades, que eles fiquem aqui. Aí você forma o cientista, faz mestrado, doutorado, pós-doc, fica lá fazendo a ciência. Descobre as coisas. Aí não quer pagar o que a pessoa precisa receber. Aí ele vai trabalhar para essas empresas. Aí são a fuga de cérebros, que se chama, né? A fuga de cérebros. Porque o cara vai lá para fora, oferecem um dinheiro,
E ele vai paga bem, profissional. E isso tem acontecido. Só que quem investiu foi a universidade pública com teu dinheiro. Isso aí. Agora, na hora de fazer uma lei para botar assim, não, então o cara tem que ficar aqui tantos anos, mas ele fica, mas depois vai embora. Isso tem acontecido com a enfermagem. Sim. O que a gente tem visto de colegas que estão deixando hoje o território nacional, colegas bons, com propósito, responsáveis, éticos, estão deixando agora, o Brasil e estão indo atuar em outros países. Quando eles se formam com teu dinheiro, do teu imposto dentro de uma universidade pública, ele tem que ter o dever de devolver isso para a população. Mas ainda não é lei isso, ainda né? Não é lei, mas em alguns... Aí como é que faz? Porque aí o cara vai ficar com raiva da gente porque está botando uma lei e não está deixando ele ir embora do país, viver, crescer, se especializar, ganhar o dinheiro dele. Mas se ele tiver essa consciência de que se ele só chegou ali por conta do dinheiro público, aí ele muda a consciência. Eu entendi o que você está falando. Você citou aí a pandemia, né? E queria conversar um pouco isso com você, né? Quem você acha que mais morreu na pandemia? É claro que é uma pergunta retórica, porque foi a enfermagem que mais morreu. Nós éramos a linha de frente em maior tropa, né, nessa guerra. E eu fiz uma pesquisa na Fiocruz, eu estudei uma pesquisa que mostrou como que essas mortes de Covid atingiram a enfermagem. Esse estudo fala que foi considerado dados de óbitos por Covid de março de 2020 a março de 2021, um aninho só que contabilizou. E viu-se que tiveram 622 óbitos por Covid de profissionais médicos, 470 de auxiliares e técnicos de enfermagem em um ano. E mais 200 enfermeiros. Então, essas análises foram feitas com base... 600 e poucos de médicos? 600 e poucos médicos, 470 auxiliares e técnicos e mais 200 enfermeiros. Isso em um ano, né? A gente o estudo não falava sobre os anos de contaminação e óbito por Covid. Mas se você... se fizer as contas... Não, se dividir a enfermagem pelas suas categorias, foi o médico. Depende do ponto de vista, né? Primeiro você perguntou assim, quem mais morreu? Quem mais morreu dentro das profissões da área da saúde? Foi isso que você quis perguntar. Porque quem mais morreu de Covid foi a população. Então, voltando à pergunta, quem mais morreu dentro do segmento dos profissionais, aí é o ponto de vista também, né, Angélica? Porque se a gente for separar a categoria de enfermagem, a gente entende que foi o médico. Se a gente entender que a enfermagem é um todo e a gente fala da categoria de enfermagem, nós temos que somar os 200 enfermeiros com os 400 técnicos, com 470 auxiliares e técnicos. Auxiliares técnicos juntos? Com mais os 200, são 600. Quase 700. Quase 700 e os médicos também 600. 600. Eu acho que esse estudo está errado. Mas... porque foi muito mais profissional de enfermagem do que médicos. Esse estudo aqui, ele é 2, né? Que avaliou, como eu te falei, e aí março porque de 2020 a 2021. Porque tem tudo, Angélica. Primeiro, eu discordo desse estudo, né? O começo da Covid, ele foi de uma forma. O final da Covid foi de outra, né? No começo da Covid... Você não tinha nem o EPI, o equipamento de proteção individual, era proibido para o enfermeiro, para os profissionais de enfermagem. Então, ele queria botar máscara e nos hospitais, principalmente os hospitais privados, você recebia a ordem que não podia botar máscara, nem luva, nem nada, porque iria... constranger a população que você estava atendendo. Olha só a que ponto, né? E isso foi motivo de denúncia, assim, de todos os profissionais de enfermagem que já estavam sentindo que ali estava acontecendo alguma coisa fora
do normal. E aí começou-se a morrer as pessoas e começou-se a liberar os equipamentos, o capote, né? E a face shield, máscara facial, face shield, gorro e não sei o que lá. E aí começou a faltar. A categoria de enfermagem se protegia com saco preto de lixo. E nesta fase, que aí já não tinha álcool gel, que já não tinha esses equipamentos, a enfermagem que começou a morrer. E se você pegar o recorte depois de 2000, filha, aí você vai ver o quantitativo de profissionais, enfermeiros e técnicos que tombaram nessa pandemia porque estavam lá na linha de frente e eram eles que ficavam. Então depende do recorte que se faz, depende da época que se faz, porque nesse começo de 2000 você pode ter até o médico... 2020, né? 2020, o médico com 600 óbitos. Eu não quero aqui, né, levantar bandeirinha nenhuma, porque isso não vai ser crédito para a gente em nada. Falar que nós morremos mais, não vai ser. Só constata, é óbvio, uma realidade do que aconteceu com a nossa categoria. Sem equipamento, sem proteção, sendo obrigada a trabalhar dessa forma. E se tivesse justiça nesse país, essas pessoas teriam que pagar, mas a justiça é de Deus. E nós vamos saber por que nossos colegas, né, perderam a vida aí na pandemia. É isso aí. E isso é uma prova de que o sistema não soube cuidar da sua linha de frente mais importante, né? Com certeza. E a gente até hoje está aí, acho que foi semana passada, foi divulgado novamente, né, a legislação que o profissional que foi a óbito, né, a família tem direito, seus filhos têm direito, até chegar à idade de 21 anos, a uma indenização, a serem amparados pelo governo. Então, a gente tem que falar para a família desses nossos colegas para procurar justiça. Tem advogados de graça, que é a Defensoria Pública, que pode utilizar essa lei e que pode estar aí acionando o governo para pagar esta indenização para os seus filhos, para os seus pais, porque tem direito. Então, é óbvio que isso vai ser a família que vai ter que ter esse conhecimento, né? Porque o colega, para cobrar os seus direitos da morte do colega. E ainda falando sobre a saúde da enfermagem, já foi notado um aumento expressivo do diagnóstico de depressão e suicídio na categoria da enfermagem, tanto auxiliares, técnicos quanto enfermeiros, né? Um dos vários estudos que eu li na Biblioteca Virtual de Saúde, na BVS, ela aborda sobre a saúde mental dos profissionais da enfermagem frente à pandemia, né? Depois da pandemia, a gente começou a ter esse aumento significativo. E mostra também nesse estudo que os profissionais, eles estão sim mais suscetíveis a desenvolverem transtornos mentais, porque lidam o tempo todo com situações causadoras de um alto nível de estresse, como você já falou, né? E existe uma necessidade de tomada de decisão rápida do governo, dos responsáveis, né, dos líderes, com relação a isso. O que você acha que o governo pode fazer ou o que ele já está fazendo para tentar combater isso? Primeiro, Angélica, isso é gravíssimo. Desde antes da pandemia, os profissionais de saúde, em especial os da enfermagem, que a gente está falando aqui da enfermagem, mas todos os profissionais de saúde já sofriam no seu local de trabalho. Eu trabalhei num local que era fechado, uma emergência. Então, ela funcionava igual aqui, com ar-condicionado. Só que não tinha manutenção nos ar-condicionados. E a gente trabalhava muito com população de rua. Então, pegava muito idoso, mendigo, para ser atendido e tinha muito problema social ali também. Várias dessas pessoas eram tuberculosas, sem tratamento.
Então, o índice de tuberculose ali em Duque de Caxias, onde eu trabalhei, era altíssimo com os profissionais de saúde. Né? Já trabalhei com paciente ranceniano e também com tuberculose dentro do posto de saúde, onde a gente atendia dentro de um cubículo. O cara, a primeira vez que chegava, seria pedir o BAR, que é o exame de escarro, né? E ia pedir os outros exames. Só que você está falando, por mais que você se protegesse, tuberculose, filho. Então, o problema mental, o problema da tuberculose, as condições que a gente trabalha. Eu já entrei em hospital de emergência que trabalha com paciente com transtorno mental. E não tem essa coisa de seguir o regulamento que é o protocolo de saúde mental. De saúde mental, não. Bota o cara dentro de uma salinha, tem 2 macas lá, 2 leitos, 3 leitos, 4 leitos, tranca, a enfermagem fica lá dentro, o cara surta, ataca a enfermagem não consegue nem sair. Teve uma situação e dessa ninguém recentemente, entra. Né? Isso. E ninguém entra. Então, as condições de trabalho que a gente sobrevive é muito grande. Né? O cara que trabalha com raio-x, ele tem lá um monitoramento, ele tem que fazer 24 horas. A enfermagem que vai lá, leva o paciente, toma aquela radiação toda, tem que fazer 40 horas semanais. Então, as condições são péssimas. Você virar um paciente de 120 quilos no leito, você chama o colega para fazer a mudança de decúbito. Mas daqui a 5, 10, 15 anos você está com problema de coluna. Isso aí, o compromisso que a gente tem com a saúde, com o paciente, faz com que a gente se lesione. Se lesione. E ninguém faz isso. Então, aí eu botei vários exemplos para a população entender como que a gente trabalha. É necessário, Angélica, primeiro, ter o programa de saúde do trabalhador de saúde. Já teve, mas o troço não tem investimento, é pouco. Porque para você entrar, você tem que fazer o admissional. Ninguém é feito, ninguém faz. Todo ano você deveria fazer as tuas vacinas, o teu exame ginecológico, assim como todo. Aí sabe o que falam? Não, você é só mais uma paciente, você tem que ser tratada igual. Não, a área da saúde é uma empresa. O posto de saúde é uma empresa, o hospital é uma empresa. Tem que ser os funcionários tratados como tal. Com a saúde do trabalhador. Com certeza. Então, se você trabalhar numa grande empresa, vai ter lá o teu exame admissional e o teu exame anual. Isso é uma coisa. Na área da saúde, não. Parece que a gente só serve para tratar da saúde dos outros. A nossa não precisa ninguém ver. Não precisa saber. Aí, para você sair, para ser atendida, você tem que perder um dia de trabalho. E a saúde mental é uma coisa invisível. Invisível. Que não é levada em consideração pelos contratantes. Né? Pelo contrário, quando você tem alguma questão de transtorno mental, você é ridicularizado muitas das vezes, é dito que você não está tendo força, que você não está sendo capaz de dar conta do seu trabalho, né? E tudo isso influencia muito mais na sobrecarga física, na exposição e na sobrecarga mental, emocional do profissional. Olha, o governo federal hoje tem um trabalho muito bonito, não é, né, em larga escala, mas tem a contratação de profissionais psicólogos que, por conta do Covid, do atendimento online, né, passaram a atuar desta forma, mas para a população ainda. Para o profissional de saúde, a gente ainda tem que comer muito feijão e arroz, gritar muito, falar muito, se articular muito, para que eles enxerguem para além da gente, né? Enxerguem que nós também precisamos ter saúde. Eu estava pesquisando para conversar com você sobre isso e eu vi que tem aí um projeto de lei do ano passado, é o 311 de 2024, do deputado Léo Prates. Deve ser novo. PDT da Bahia. Não é aqui no Rio. Não.
dizendo assim, propõe a ampliação do acesso à saúde mental no Brasil, pós-pandemia, incorporando profissionais de saúde mental, como psicólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, oficineiros, eu gostei porque também fala dos enfermeiros, e educadores físicos, para criar ações articuladas para promover a saúde mental para a população. Ainda não se pensa no profissional da saúde, né? E aí, o que eu concluo disso? Queria te perguntar se você concorda comigo. O enfermeiro acaba sendo tratado sempre como uma máquina pelo Estado, que quando adoece, quebra e é facilmente substituída. É desse jeito que eu vejo. Com certeza, porque você não tem uma política também de formação. Abre-se cada esquina. Antigamente a gente falava que cada igreja, cada porta de igreja tinha uma escola de auxiliar de enfermagem, né? A gente continua assim, porque cada local e os próprios enfermeiros são os culpados, porque pela nossa lei só quem pode formar profissional de enfermagem somos nós da enfermagem, somos nós enfermeiros. Cada esquina abre, você tem um mercado de trabalho com quantitativo imenso de trabalhadores, e quando você tem a oferta menor do que a procura, você vai ter um monte de gente. Tem uma demanda maior, maior, né? Oferta, mas maior que a procura. Quando a gente pesquisa, a gente vê que ainda há um déficit gigante de vagas ociosas que precisa da presença ali do profissional da enfermagem, né? Vaga Você acha que isso ociosa, vai mudar? não. Precisa de local que implante o serviço, implante serviços de saúde para a população e para os profissionais de saúde. Porque vamos supor, o próprio psicólogo eu já não sei se tem uma quantidade tão grande para você absorver dentro da rede pública e fazer esse serviço até online para todo o Brasil, para os profissionais de saúde. Então, não sei. E uma coisa que você falou ficou muito rápida, porque assim, Angélica, uma lei, é importante falar isso para a população. Uma lei, quando ela vira lei simplesmente porque está escrito, ela é uma letra morta. Para você criar uma lei e ela acontecer de fato, você tem que ter orçamento. Então, o legislativo faz a lei. Quem tem o orçamento é o executivo. O executivo fala assim, eu sou o prefeito agora. Eu sou a prefeita. E eu quero usar o meu orçamento aqui, aqui, aqui e aqui. Tá entendendo? Eu não quero aquela lei da Angélica. Ela tá botando lá, tem a lei, mas cadê o orçamento? Então, o legislativo também tem que falar de onde que vai sair aquele orçamento. Você tem que, por isso que é negociar. Você tem que falar com o prefeito, com o governador, na hora de votar o orçamento, aonde que você vai votar. Por isso que a votação orçamentária é tão importante e muitas das vezes a população não dá nem valor. É verdade. Porque não desconhece, não sabe como funciona. Não sabe como funciona. Aí o cara aprova uma lei dessa, não tem dinheiro, não vai fazer, aí ele perde o mandato, a lei está morta. Ele tem que também, sabe, brigar por aquela lei e às vezes não é fácil. Não é fácil você aprovar uma lei. Angélica, eu cheguei lá em Brasília para eu fazer um discurso, são 513 deputados. Às 11h55 você se inscreve para falar. Eu estou falando um negócio mais básico de um parlamento, para falar. Você tem um aplicativo, fica no seu celular, 11h55 você vai lá e tem que botar sua senha para falar. Eu me inscrevi porque aparece lá, 11h55, você está inscrito. Quando foi? Que classificação eu tive? 50ª. Aí abre a sessão, depois demora, abre a sessão, só fala 12, 18 e os excedentes não vão falar. Vão ficar para um outro dia. Chega no outro dia, a mesma coisa. Você não consegue falar, Angélica. Quanto mais aprovar uma lei. Para aprovar uma lei, tem que passar em várias comissões. O cara não gosta de você, o cara tira teu projeto, acabou. Senta em cima e você não aprova.
passa a ter 4 anos de mandato e você não aprovou nada. Se você não tiver maioria, pior ainda. Na comissão de saúde, são 50 deputados na comissão de saúde. Para você conseguir passar um requerimento de informação para saber qual município que está pagando 30 horas. Querida, esquece. Os caras não vão fazer. Não vão te ajudar em nada só porque você está num partido que não é da base dele, do grupo dele. Ele pode gostar de você, poxa, você é bonita, você tem olho, cabelo. Mas na política é assim. E você tem que, suar. Para conseguir fazer o seu trabalho. Aí tem outras formas, requerimento para ser apresentado no plenário. Aí já estava em mais de 2.000 projetos de lei que estavam com requerimento de urgência. Não pode ser assim. Aí o presidente agora falou, não. Mais de 1.000 urgências? Mais de 1.000 urgências. Cadê a classificação de risco? Tem que colocar um Manchester lá. E é mesmo, olha, uma boa ideia. Classificação de risco nos projetos de lei do Congresso Nacional. Tem 2 coisas que eu queria só finalizar, se possível, com você, que com relação a essa questão que você falou, dos espaços de poder, né? Vocês são 5 enfermeiros hoje, em Brasília? Tem mais médico do que enfermeiro? Claro. Tem? Com certeza. Você sabe quantos? Olha, teve um ano que eu peguei os 513 deputados e abri um por um a página deles na internet. E aí, quando eu vi, porque na nossa página vem a tua formação, né? E eu abria e fui vendo, e quando era médico eu ia anotando. Eu perdi a conta naquela vez, mas dessa agora, que é de 2022 a 2026, eu não fiz isso. Mas só o presidente da casa, Hugo Mota, não sei se você já escutou falar no nome do presidente, ele foi eleito agora por ficar 2 anos. Era o Arthur Lira, que era o presidente do Congresso. E o presidente, Hugo Mota, é médico. Só para você saber. Ter noção de como que é essa coisa do poder, né? Hashtag medo, tá? Hashtag medo. Você, com essa fala aí, você acredita que os médicos eles são contra os avanços na enfermagem porque tem medo de perder status? Não, nem todos. Angélica, a gente nunca pode generalizar. Já dizia não sei quem, acho que era um político, que quando você generaliza é burrice. Porque em tudo quanto é lugar, eu já falei aqui, existem profissionais e profissionais. Aonde estão esses profissionais médicos que não querem um avanço da enfermagem? Eles estão justamente nos espaços de poder do médico. Então, quando você fala assim, todos os deputados médicos que estão lá não querem o avanço da enfermagem, também não é verdade, tá? Mas eles também vão seguir o que as entidades de classe deles encaminham. Tem uma cartilha para ser seguida. Tem uma cartilha. E essa cartilha do Conselho Federal de Medicina, do Conselho, não sei se todos os que estão ali concordam, porque aí é a maioria que decide. Então você pode ter 1, 2, 3, 5, 10, 15 ali dentro que seja contrário. Mas no conteúdo vão aprovar resoluções que favoreçam quem? A categoria deles. E eles estão errados? Estão errados do ponto de vista da gente. Do ponto de vista do médico, alguns vão concordar que aquilo ali está certo, entendeu? Então é isso, Angélica. Quando a nossa categoria, eu costumo falar, nossa, é que está errada quando não vota na enfermagem, quando vai para as redes sociais criticar as nossas entidades de classe, que chega lá e bota que o Corém é corrupto, que o sindicato não faz nada, que o sindicato dos auxiliares e técnicos não faz nada. Nós é que estamos erradas, porque a gente não abre uma delegacia sindical no interior.
que a gente reclama quando vai pagar nossa anuidade, que é uma das menores em relação a todas as outras profissões. Se você pegar o advogado é caríssimo, o médico é caríssimo, a nossa é barata e fica reclamando, entendeu? Então, nós é que estamos errados. Nós não podemos levar para os outros a responsabilidade que é nossa. Eu concordo. Nós temos que crescer, mas nós temos que crescer pelas nossas pernas. O COFEM está lá fazendo um monte de coisa. Tem colega que nem abre a página do COFEM para saber quais são as lutas, quais são as reuniões que eles fazem com os ministros, que avanço que está sendo colocado. Sim. Não faz. Então, essa coisa que a gente acredita. Concordo com você quando você fala que existem tipos, né? Isso. Claro que nós temos vários colegas médicos, amigos nossos, você tem, eu tenho. Isso não é generalizado. Não. Médico de saúde da família, poxa. Claro que não. Agora, então assim... Agora, peraí, só tem outros que, por exemplo, veem o que está acontecendo com a enfermagem, mas não levantam o dedo para ajudar. Entendeu? Nesse ponto de vista, é muito ruim. Eu já vi na Santa Casa, né, de Misericórdia, levar o lanche para os médicos, era uma bandeja de frutas. E eles levavam até o estar dos médicos, o local de descanso dos médicos. A copeira tinha que levar lá. E a enfermagem tinha que descer, ir lá para o refeitório para tomar o seu café. E aí era um copo, uma xícara de café com leite e um pão dormido com manteiga. Agora, nenhum deles, né, levantava o dedo para falar, não, tá errado. Por que a gente tem que comer fruta e eles não? Por que nós temos que comer neste restaurante, que era com ar-condicionado, dentro do outro restaurante, que era bandejão? E eles se dirigiam para lá e não falavam nada. Então, é uma sensação assim também, né, da coisa da própria pessoa, Angélica. Você tem que se indignar quando a gente vê a desigualdade que a gente tem no nosso país também, quando a gente vê o pobre miserável que não tem um feijão com arroz para comer, quando você tem lá o cara que está jogando fora frutas e mais fruta, crianças que não querem se alimentar. Sim. E tem tudo. Então, nós temos que se indignar com essa desigualdade que existe no país. Por isso que o Lula está lá fazendo fome zero e quem é a elite do nosso país, acho que é um projeto errado. Então, para finalizar, você não acredita que existe uma guerra silenciosa pelo reconhecimento e autonomia do profissional enfermeiro? Tentando ser impedida... Não, ela não é silenciosa, não. Ser impedida pelas entidades ou por alguns profissionais da medicina. Existe essa guerra no final das contas. Existe com as entidades médicas. Todo santo dia eles botam lá uma ação judicial e que o COFEM, os correntes têm que defender a categoria porque tem que prescrever, tem que exercer seu direito. Agora mesmo tem uma lá contra o negócio da ambulância. É que eu não li direito para poder esclarecer aqui. Mas eles botaram uma ação judicial, entendeu? Então não é velada, ela é clara para a categoria, ela só talvez não seja tão clara para a população, porque tem gente que não sabe que a casa de parto não pode ter médico, porque o Conselho de Medicina proíbe. E tem médicos que gostariam de atuar com enfermeiro, porque gostam da enfermagem, respeitam a enfermagem, sabe que a enfermagem tem o seu papel social, mas não pode porque está lá o Conselho de Medicina fazendo um trabalho atrasado, retrógrado, que não está ajudando a população. E a última coisa que eu quero discutir com você, a questão que a gente vê muito, muito forte mesmo, da sexualidade, pornografia e a enfermagem. A gente vê apresentador de programa afirmando que enfermeira mostra seio para paciente, a gente vê engajadores aí de rede social fazendo afirmações de que nos hospitais só rola baixaria, a gente tem atriz que diz que enfermeira só vai maquiada para trabalho porque quer achar marido médico, né? E a gente, assim, querendo se passar de jaleco, postando bunda, dizendo que é enfermeira.
andando de lingerie. E o que você acha disso tudo? O que a enfermagem e as autarquias e o governo pode fazer com relação a isso? Vou falar por parte, né? Primeiro que antigamente tinha essa coisa da enfermagem, né? Sarah Gramp, né? Sarah Gramp, que era aquela enfermeira que antiga, né? Que tinha uma imagem de puta, né, para a sociedade. Não era nem enfermeira. Só que eu acho que isso já passou, sabe, Angélica? Eu acho que por nós sermos uma categoria que tem um recorte de gênero muito grande, nós somos mais de 85% de mulheres. E a mulher está no imaginário, né, de todos, de outras mulheres, de homens, de machistas, de tudo, entendeu? Então tem essa questão também envolvida nesse imaginário da sociedade, né, e que usa a enfermagem como símbolo, né, por ser mulher, por ser a categoria, por ser enfermeira, né, tem toda essa simbologia. E a terceira coisa é que eu acho que as redes sociais, ali dá de tudo, minha nega. Então, sabe que nós somos 3 milhões de trabalhadores, porque a última informação do COFEM, no Brasil inteiro, nós somos 3 milhões de pessoas, fora os estudantes. 3 milhões de pessoas faz uma diferença num processo eleitoral. É isso que eles estão começando a enxergar na gente. Então, a rede social também sabe. Qualquer coisinha com a enfermagem ou é para todo mundo entrar para avacalhar, para esculhambar, para falar que não pode, ou quando é coisa boa, para falar que está bom. Então, isso enganja, isso ganha pessoas, ganha dinheiro e por aí vai. Então, as pessoas estão achando o nicho da enfermagem para tudo, viu, Angélica? E aquela coisa, aquela história de que a gente tinha essa imagem da puta, isso eu acho que já foi embora. Eu acho que agora é dinheiro, é rede social, as pessoas querendo ganhar. Sabe que tem gente, sabe que tem estudante, sabe que tem pessoas para comentar, para reclamar. Cadê o Corém? Não vai fazer nada. Cadê o sindicato? Ninguém faz nada pela categoria. Mas vai lá ver. E aí é só isso que a pessoa quer. Então, por isso, vai lá mostrar a bunda, vai falar mal, vai falar... Entendeu? Quanto mais você atiçar, eu acho que é até pior, porque é aí que a categoria fica pé da vida, vai lá e aí... né? Aí o cara faz todo o movimento que se espera, né? É isso aí. Eu tenho uma certa vergonha alheia dos colegas que não entendem ainda a importância de se posicionar de forma a se preservar, a mudar a sua imagem, a mudar a imagem da sua profissão, da enfermagem em si. Eu ainda acho que a gente precisa se conscientizar um pouco também nisso. Angélica, 3 milhões. Nunca que você vai entender a cabeça de todo mundo, entendeu? Uns vão achar que tudo aqui que eu falei é uma besteira. Outros vão falar, poxa, é legal, a Rejane falou coisas importantes pra gente. Então, é isso, o mundo é plural, a gente tem que respeitar, né? O que a gente está vendo hoje em dia é a intolerância, porque você pensa de um jeito, eu penso de outro, sabe? O desrespeito. Então, a gente tem que respeitar, porque esse mundo de internet, hoje em dia, é isso. E a gente tem que, né, saber usar de forma consciente. Usar de forma consciente. Respeitosa. Isso aí. E digna. Isso aí. Então, é isso que a gente precisa. Quando a gente vê, né, essa consciência, e que vão ter pessoas que não vão ter, e que vão achar que a consciência que eles têm é que está correta, e não é. Quer dizer, pode até ser. Rejane, você quer deixar um recado para quem vai ouvir ou assistir esse podcast? E eu gostaria também que você falasse das suas redes sociais e do seu acesso de comunicação. Então, Angélica, é isso que eu tinha acabado de falar também, né? Para a gente ser mais tolerante, né? Para a gente amar mais uns aos outros. Eu acho que essa frase todas as pessoas conhecem, né? Mas a gente não utiliza. E o mundo está ficando muito feio, muito ruim, né? O mundo está ficando insuportável de viver.
Às vezes a gente fala assim, para o ônibus, né, para o mundo para a gente descer. E então meu recado é esse, meu recado para a enfermagem, vamos amar mais os nossos pacientes, vamos gostar mais dos outros, porque a gente consegue viver num mundo melhor. E assim, nossa rede está lá, tudo que eu faço eu boto, tudo. E eu que agradeço estar aqui com você, nesse podcast, que eu tenho certeza que vai bombar, vai vir mais pessoas aqui para conversar, porque a gente precisa conversar e falar, né? Falar mais, escutar mais e falar menos, mas a gente aqui está falando com vocês, a gente espera que vocês escutem e gostem. Obrigado por tudo. Minha rede é deputada federal, deputada enfermeira Rejane, é a rede. Muito obrigada, tá bom? Tá Te bom, agradeço querida. muito. A gente está encerrando aqui o nosso primeiro episódio de Enfermagem para o Mundo com a nossa deputada federal, enfermeira Rejane de Almeida. Se você gostou do que foi debatido aqui, coloca nos comentários. Se você tem dúvidas, coloca também. Se você tem sugestões, críticas, todas elas serão sempre muito bem aceitas. E eu espero vocês no nosso próximo episódio. Eu que agradeço. Obrigada a todos.